Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Mercado da Bola e ele tá recheado de coisa muito interessante. Vou te falar sobre a oferta lá da Arábia por Philippe Coutinho, Roberto Firmino já acertou com o Al-Ahly, já passou pelos exames médicos, Fortaleza anunciou um novo reforço, o atacante André que já passou por Santos e várias outras equipes aqui do Brasil e está de time novo. Vou te falar sobre o Manchester City já preparando uma nova oferta por Joško Gvardiol. Pedro recebeu uma proposta milionária lá do Al Hilal para ser o novo reforço de Jorge Jesus. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Bora começar aqui com os confirmados, já anunciados pelos novos clubes. Juan Manuel Iturbe ontem foi anunciado oficialmente como novo reforço do Grêmio. O atacante de 30 anos chega sem custos, já que estava livre no mercado após deixar o Ares da Grécia, e seu contrato com o tricolor gaúcho vai apenas até o final da temporada, podendo ser renovado por mais um ano. Ele é esperado ainda nessa semana lá em Porto Alegre para fazer exames médicos e assinar o seu contrato. Ponte Preta ontem anunciou o atacante André como seu mais novo reforço, e lá o contrato dele será apenas até dezembro. O jogador de 32 anos já está treinando com o elenco e deve fazer a sua estreia já no sábado contra o Avaí pela Série B. Gonzalo Escobar ontem foi anunciado pelo Fortaleza. O lateral esquerdo chega com um contrato até dezembro de 2024, com a possibilidade de renovar por mais uma temporada. Lembrando que ele vem sem custos após acabar o seu contrato com o Ibiza na segunda divisão espanhola. O brasileiro Henrique Luvanor agora vai se aventurar mais uma vez no futebol da Moldávia e já foi anunciado pelo Sheriff Tiraspol, onde chega para a sua terceira passagem lá. O atacante chega sem custos após rescindir o seu contrato com o Ceará e lá no novo clube ele vai disputar a fase pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O Alanyaspor da Turquia ontem anunciou o volante Richard, que pertencia ao Ceará e estava emprestado no Cruzeiro, onde depois acabou sendo afastado. No novo clube ele assinou um vínculo de 2 temporadas. Quem também chegou no Alanyaspor é o zagueiro Eduardo Bauerman, que rescindiu com o Santos após ter sido condenado a 12 partidas de suspensão por ser um dos envolvidos na operação penalidade máxima. E por último, quem também foi anunciado pelo Alanyaspor é Carlos Eduardo, que pertencia ao Palmeiras e assinou um vínculo até 2026. O atacante Jota é mais um reforço do Al Ittihad, onde vai jogar ao lado de Benzema e Kanté. O português de 24 anos foi pedido pelo técnico Nuno Espírito Santo e lá assinou contrato até junho de 2026. O valor pago ao Celtic foi de 29 milhões de euros e desse montante 9 milhões vão para os cofres do Benfica. Borussia Dortmund não perdeu tempo e ontem já finalizou a contratação de Felix Nmecha, inclusive ele já foi anunciado pelo clube. O jogador foi comprado junto ao Wolfsburg por 30 milhões de euros e assinou um contrato até junho de 2028. Lá no clube aurinegro, ele vai usar a camisa número 8. Agora rapidão, queria te pedir aquela moral para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias para sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, junto também com o link dos outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Te convido a conhecer o conteúdo e se você gostar, eu te convido a se inscrever. O atacante Edu está deixando o Cruzeiro e acertou com o Coritiba, porém o formato do negócio mudou. A Rádio Tatiaia informou que antes o acordo era por empréstimo, porém o Coxa resolveu o comprar em definitivo e para isso pagará 600 mil reais Raposa. Edu hoje já estará na cidade para passar pelos exames médicos e assinar contrato que irá até dezembro do ano que vem. Inclusive, ele já poderá ser anunciado em breve oficialmente pelo clube. Rafael Navarro está muito perto de deixar o Palmeiras e ir jogar na MLS, é o que informou o jornalista Vene Casagrande. O interessado é o Colorado Rapids, que já apresentou uma proposta de empréstimo por um ano com opção de compra avaliada em 5 milhões de dólares ou 24 milhões de reais. Palmeiras vê com bons olhos negociar o jogador, que não tem muito espaço com Abel Ferreira, e agora acerta os últimos detalhes para selar o negócio. Cuéllar está deixando o Al Hilal e vai se tornar o mais novo reforço do Al-Shabaab, que também é lá da Arábia. A jornalista Raíssa Simplício do portal Gol informou que o jogador já finalizou os exames médicos e deve ser anunciado a qualquer momento. O colombiano também foi procurado pelo Vasco, Internacional e Corinthians, onde inclusive com o Timão chegou a acertar os termos pessoais, mas no fim ele vai continuar lá no futebol árabe. O jornalista
jornalista Nico Esquira informou que Philippe Coutinho já recebeu 2 propostas milionárias do futebol árabe, onde uma delas é do Al Ittifaq, que ontem anunciou Steven Gerrard como seu mais novo técnico. O inglês já avisou que Coutinho é uma prioridade para ele e agora vai tentar convencer o brasileiro a se juntar a ele no clube saudita. Outros nomes indicados também por Steven Gerrard são Aubameyang, Jordan Henderson e Álvaro Morata. Meus amigos, parece aí que Coutinho no futebol europeu, né, nas principais grandes ligas, está chegando ao fim. Além do Al Ittifaq, quem também está interessado é a equipe do Besiktas, que cogita até pagar 8 milhões de euros pelo jogador. O Aston Villa já está disposto a negociá-lo, sabe que não vai conseguir recuperar os 20 milhões que gastou quando comprou junto à equipe do Barcelona, e vamos ver no final aonde é que o Coutinho vai parar, né? Times do Brasil também estão de olho nessa novela, mas é difícil, né? Porque além do valor pago ao Aston Villa, também tem que arcar com o enorme salário que ele ganha por lá. Se você era um dos que queria ver Roberto Firmino jogando em outro clube da Europa, pode tirar essa ideia da cabeça. O jogador aceitou a proposta do Al Ahly e inclusive ontem já passou pelos exames médicos no clube saudita, é o que informou o jornalista Fabrício Romano. As partes agora acertam os últimos detalhes da documentação para assinatura e ele deve ser anunciado oficialmente a qualquer minuto. Firmino até foi cogitado como reforço do Real Madrid, porém o jogador não queria esperar muito para decidir o seu futuro e agora vai jogar no futebol árabe. Meus amigos, pra mim Roberto Firmino tem futebol ainda pra jogar em alguns times aí das principais ligas europeias, poderia até ser um nome interessante pro Real Madrid, que não tá querendo gastar muita grana nessa janela para um substituto por Karim Benzema, né? A gente sabe que o Mbappé é o principal alvo do Florentino Pérez e tudo indica que ele chegará somente ano que vem, então tem uma lacuna aí de uma temporada sem um camisa 9 digno, né? Já que o Benzema foi embora, então Roberto Firmino poderia ser uma opção bem interessante pra ficar um ano no Real, mas ele acabou indo realmente lá pro futebol saudita. Rasmus Højlund está na mira do Manchester United, que já iniciou as negociações com a Atalanta em busca de um acordo. Alguns lugares até informaram que uma oferta de 35 milhões de euros já teria sido apresentada, porém Fabrício Romano descartou que isso tenha acontecido. A Atalanta deseja pelo menos entre 60 a 70 milhões de euros pelo atacante, e o Manchester United estuda agora avançar com uma proposta. Højlund, por sua vez, vê com bons olhos uma ida aos Diabos Vermelhos e aguarda o desfecho da história. Meus amigos, o Rasmus Højlund é chamado por alguns, né, de novo Erling Haaland, já que tem características bem semelhantes ao atacante do Manchester City. O cara fez uma boa temporada pela Atalanta nesse último ano, também vem se destacando bastante pela seleção dinamarquesa, é jovem, é um nome que vai agitar bastante o mercado de transferências e eu tenho que confessar que é um ótimo nome para o United investir e colocar ele como seu novo atacante, tá? A gente já viu aí como o Haaland se desenvolveu quando foi lá pro Borussia, e com o Rasmus Højlund pode acontecer a mesma coisa chegando lá nos Diabos Vermelhos. Vamos ver se realmente uma oferta vai ser apresentada. Eu sei que o Haaland hoje em dia tá no City, tá? Mas a comparação que eu quis fazer é que o Borussia foi o primeiro gigante da Europa que o Haaland foi jogar e lá ele se desenvolveu bastante, né? Por isso que eu tô falando que poderia acontecer a mesma coisa com o Højlund chegando lá no United. O Erik ten Hag trabalha muito bem com nomes jovens, com os jogadores aí que tem muito potencial e cara, o Højlund me parece ser um atacante que vai agitar bastante ainda o futebol mundial. O que vocês acham aí? Seria uma boa contratação? Comenta aí. Fabrício Romano também informou que o Manchester City vai apresentar uma nova oferta ao Leipzig por Josko Gvardiol. Lembrando que a primeira oferta de 75 milhões de euros fixos e mais bônus já foi rejeitada de cara pelos alemães, que desejam pelo menos 100 milhões de euros pelo zagueiro. Entre o croata e o time de Pep Guardiola já está tudo 100% certo a respeito do salário, bônus e tempo de contrato, faltando apenas o acerto entre os clubes para que então ele viaje para a Inglaterra para fazer exames médicos. Jorge Jesus indicou a contratação de Pedro para o Al Hilal e os árabes já ofereceram um caminhão de dinheiro ao jogador. De acordo com o Portal G, a oferta salarial é 6 vezes maior do que ele ganha atualmente no Flamengo, sendo de 12 milhões de euros líquidos por ano, o que daria 62 milhões de reais. Fora isso, os árabes também estavam dispostos a pagar cerca de 30 milhões de euros ou 156 milhões de reais ao Flamengo. Porém, Pedro já teria recusado a proposta, falando que o projeto esportivo não o agradou. Jorge Jesus segue querendo o atacante e o Al Hilal já estuda fazer uma nova investida com valores melhorados, para ver se consegue convencer Pedro a ir para a Liga Saudita. Nottingham Forest e Brentford, ambos na Inglaterra, também estão interessados no atacante e já fizeram consultas nos últimos dias. Meus amigos, o Al Hilal
não está poupando grana e deve fazer sim uma nova oferta a Pedro com mais grana ainda. Só que como motivo aí dele ter falado não é o projeto esportivo, eu acho um pouco difícil convencê-lo pelo dinheiro, né? Já que essa primeira oferta já é uma grana do caraca, né? 6 vezes mais do que ele ganha lá no Flamengo. O atacante também acredita que se ele for lá pro futebol saudita, diminui um pouco a vitrine dele, né? Pra ser convocado pra seleção brasileira. E ele vem sendo convocado sempre, então ele tem medo de ir pra lá e acabar com essas chances que ele vem recebendo na seleção, já que o Pedro quer estar na Copa de 2026. Vamos ver qual será o fim dessa história, se chegará uma nova oferta do Al Hilal, se o Brentford e o Nottingham Forest também vão entrar oficialmente na briga, apresentar propostas. Vamos ver, né, meus amigos? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! It's gonna be a long night.